Boa tarde a todo o povo angolano. Ndio ipanye no Toine Congo. O Toine Congo, sempre que ele aparece, é porque veio com a notícia, veio com uma novidade, veio com uma mensagem para explicar ao povo angolano de Cabinda Kunene. E quando o Toine Congo sai, porque mensagem importante. E o povo angolano é mono e Toine Congo. Sempre no nosso canal Ana Ne Congo. No YouTube Ana A-N-A espaço N-E espaço Congo. Congo com capa. K-O-N-G-O. Congo. Podem se inscrever, registrar-se lá no nosso canal. Sempre que nós metermos o vídeo, se registrar no canal, aí à direita está lá uma campainha, aperta a campainha, você faz parte do nosso canal, é gratuito, não precisa pagar. E sempre que nós fizermos o vídeo estará diretamente no seu muro para você assistir e fazer comentário. E se gostar do nosso programa, está lá um dedo, aponta o dedo para dizer gostei, que é o like. E se não gostar, aponta, o dedo vai para baixo que não gostaste. Mas seria melhor se gostar, então aponta o dedo, onde o coisa vai para cima. E se não gostar, se achar que tiver um conselho, uma informação para dar, pode sempre entrar no nosso YouTube e escrever para nós. E faremos o possível de entrar em contato, ou talvez de corrigir as nossas informações. Mas quando eu falo, sempre venho com a verdade, porque verificamos primeiro as nossas informações. E hoje queremos falar um pouco da burla que está acontecendo nas igrejas em Angola. Eu falei de uma coisa que está a acontecer no nosso meio, que é o meio dos Bakongo. Hoje em Angola, nós do norte somos chamados Eirense, Langa, por causa do comportamento que está a acontecer no meio do povo do norte, que são Bakongos. E nós não estamos a gostar, sobretudo no meio das igrejas, onde está a acontecer muita coisa. E quando você é pastor numa igreja, não pode abusar, não pode burlar os seus membros, não pode violar as crianças, as meninas que estão lá, não pode dormir com as meninas. Sobretudo, quando aqui nós demos uma informação das burlas dentro da igreja, o pastor pega no telefone, começa a ameaçar aquelas pessoas. Nós não citamos o nome das pessoas. Eu apenas falei que o pastor está a burlar membro da igreja. Quando digo o montante que o pastor burlou alguém, $17 mil. Mas eu não disse o nome. Eu apenas aconselhei o pastor vai levantar o telefone, vai ameaçar aquela pessoa. É de odio, kamavanga mamboteko. E membro da igreja, vocês também devem entender. É pastor nakakalangando, diembi. É pastor nakakalakatengando,
Diembi kumangando wokonda ludimi. Engandu wokonda ludimi. Engandu salukiani tafuna mina. Então, quando você tem um pastor que é jacaré, que bula, pede dinheiro, vou dar de volta, empresto dinheiro, que vamos trabalhar, fazer comércio. Mas como é que você, pastor, vai dizer nos crentes que você tem dinheiro, para meter um dinheirão aí, para nós começar a comprar carro fora e começar a vender? E vamos dividir o lucro. Mas por que o pastor não mete o teu dinheiro? É? E esse comportamento que estamos a falar, você nasceu no Congo, lá no Congo, que cotice mabanga macongo, mabanga minanga, mabanga mambi. E o comportamento que você optou ali, adaptou no Congo, o comportamento de burla, de roubar. Mas de Camalando, por que você saiu do Congo? Não foi o teu comportamento lá na igreja, no Rigni? De burlar pessoas lá na igreja, pedir empréstimo, dinheiro nas pessoas e você não quis pagar de volta. E aquele comportamento, vocês fizeram notícias que não segue aquele homem da Inglaterra. Ele está a insultar a mensagem do Branham. Eu não estou a falar da vossa igreja Branham. Não estou a falar do William Branham, não. Eu estou a falar do indivíduo que está a burlar o povo na igreja. Que está a tirar dinheiro das pessoas. E não quer devolver. Quando a pessoa vai pedir dinheiro, você está a ameaçar. Você, vou te matar. Você sabe quem eu sou. Tenho advogado. Mas quem não consegue arranjar advogado? Se você saiu porque você era um bandido no Congo, era um assassino, você quis matar o pastor Baruti, e é assim que você fica membro da igreja. Lá na igreja você começou a pedir empréstimo, a pegar dinheiro das pessoas. O teu mau comportamento que te fez sair da igreja, ndio mutu kingumba, ndio mutu kulibundu katunzolele diakako. Camalando, você foi pastor no Congo? Nunca foi. O Camalando que vai chegar em Angola, quem foi que te batizou, que te fez ficar pastor em Angola? Camalando, dá-me a resposta. Como que você ficou pastor? Quem que te nomeou, que fez aquela celebração para você ficar pastor? Ninguém. E agora você está a ameaçar pessoas porque eu falei de burla dentro da igreja. Mas eu falei a verdade. Senhor Camalando deve 17 mil dólares numa pessoa. Você disse nele que porque a pessoa disse que não, você vai na América, você pode me comprar um carro na América. Ah, tá bom, a pessoa te deu 17 mil dólares, te deu 9 mil, depois ele vai trazer 8 mil, que fez 17 mil. Verdade ou não? Isso que aconteceu. Você vai dizer, então eu vou fazer essa compra, você não vai me dar nada, você não vai pagar. A pessoa vai te pagar 1.000 dólares para você lhe fazer o trabalho de comprar carro na América. Compraste o carro? Como é bandido. Compraste o carro? Não. Você vai chamar para trabalhar a pessoa? Você vai regressar porque o dinheiro ficou lá? Porque não podia trazer dinheiro aqui porque nos Estados Unidos o dinheiro não sai. Não foi isso? Vão te comprar outro carro. O homem já não quis daquele carro. Ele disse, não, seria melhor devolver meu dinheiro do que continuar neste carro. Mas esse assunto de 17 mil dólares que estou a falar, será que o diácono da igreja, o Bundi, será que o irmão do Samba, que também é diácono da igreja, o Ete,
o Lukoki. Essa gente, vocês não sabiam disso, não sabiam desse assunto? Camalanda, você pensa que quando o irmão trazia dinheiro, ele não tinha testemunho? Não. Ele dizia nos membros da igreja, na família, que não, estou aí de dar dinheiro no pastor Camalando. As pessoas sabiam. Bem que você não queria que ele trouxesse lá pessoas como testemunho, mas ele sempre falava na família e contava as pessoas, membros da igreja. Tinha conhecimento. Você que não sabia disso. 3 meses depois, você vai lhe dar 300 mil kwanza para ele trocar. Mas o dinheiro era 17 mil dólares. E você vai lhe dar 300 mil kwanza. Será que, quanto é isso? 3 mil? 2.800 dólares? O senhor Camalando, você vai ameaçar hoje. O senhor Camalando não deu 3 mil dólares no pastor Danda, em Cabinda, para entregar neste homem. Que você deve 17 mil, que você burlou. Mas o senhor Camalando atende alguém no seu escritório, que é da segurança, que te ajuda, que fala com a gente da DEFA, que mandaram regressar o Lifoco. Lifoco, que é o pastor também cantor que vinha cantar em Angola. Temos o nome do seu homem da segurança, que ameaça, que trabalha no seu lugar, que chama na DEFA, que manda as pessoas, aprender as pessoas. É o teu PCA, no teu escritório. Agora o seu nome vai chegar na presidência. Passamos a mensagem, infelizmente é nosso bacongo, mas quando um pastor daquele que está a violar, a fazer muita coisa, vocês não podem guardar isso, pastor Pembele. Macia, vocês já estão a guardar isso. O PCA, o vosso presidente que está lá, Antônio, vocês estão a guardar isso, tudo que está a acontecer? Eu duvido que o Camalando é amigo do presidente da República. Eu duvido. Eu duvido que o Camalando é presidente do ministro da Defesa. É amigo do ministro da Defesa. Eu duvido que o Camalando é amigo do comandante da polícia, do ministro do interior. Eu duvido que o Camalando é amigo do chefe da segurança do SIC, da inteligência de Angola. Eu duvido. Então, se não for o caso, então os superiores vão meter a mão no senhor Camalando. Porque estamos a seguir o teu passo. Você pode fugir agora, já não anda de jipe, você anda daquele carro vermelho, você passa o tempo lá na tua quinta a cuidar dos cães e dos porcos que estão lá, mas subimos de todo o teu passo, senhor Camalando. Quando você recusa que não, você não anda a burlar, mas você deve 16 mil dólares a um membro da igreja. Sim ou não? Você deve 5 mil dólares a um membro da igreja desde 2001. Lhe fez? Não. Até você... Não. Eu falei a verdade. Que fez 21 anos, 5 mil dólares. Você vai pagar esse dinheiro depois do irmão te levar na polícia em 2018. Não é verdade? Te leva na polícia com aquelas ameaças e você vai devolver os 5 mil dólares 21 anos depois.
Hã? Você já devolveu 6 mil do senhor Alberto? Raça negra? Você lhe deve 6 mil dólares. Camarada, assim que você está a ameaçar pessoas. Quando eu falei que você anda a burlar pessoas, é verdade. Você não deve 17 mil dólares ao Zola. Não? Quando eu falo, porque falo a verdade, membro da igreja sabe que você deve dinheiro nessas pessoas. Você não deve dinheiro ao irmão Luzolo Mabiala, João Paulo. Você não deve dinheiro. Você não deve dinheiro a um engenheiro que fazia parte da igreja. Até já saiu da igreja. Você não deve dinheiro. Você não deu 3 mil ao pastor Danda para levar em cabinda e entregar no irmão que esteve lá. Que você deve 17 mil? Sim ou não? Camarada, você faz isso sempre. Nas pessoas que são membros da igreja. Você tira dinheiro porque vamos fazer negócio. Os 5 mil que você deu de volta, você deu lucro naquela pessoa. Dinheiro que fez 21 anos, que você utilizou, comprava carro, vendia carros. Com dinheiro do irmão, parece Fonseca, que fazia parte da igreja. 21 anos depois, ele vai te levar na polícia. Quando você devolveu 5 mil dólares, você deu também os lucros, dividiram os lucros? Não. Senhor Kamalandwa, aqui os brancos estão a receber documentos. Governo angolano também. Estamos a fazer entrar processos e nomes das pessoas da segurança que te protegem. E se eu fosse aquela pessoa, abandonava já o senhor Kamalandwa agora. Porque quando a segurança entrar ali, descobrir que não, ele também faz parte disso. E ele ainda pode chamar no aeroporto, chamar ali, para mandar pessoas de volta. É triste. Senhor Kamalandwa? O pastor congolês que anda a violar pessoas no Congo veio, Moise Mbie. Mas o teu irmão, o teu chefe da segurança podia chamar no aeroporto para o homem não entrar. Mas como ele faz o mesmo crime, comete o mesmo crime como você, de violar meninas, deixaram entrar. O senhor Kamalandwa sabe quando o problema da Bibiche, quando a senhora, a mamãe Esperança ficou nervosa em casa, do caso da Bibiche, você chamou a irmã Esther Mabiala. Lembra-te? Você chamou a irmã Esther Mabiala para vir rápido. Fazer o quê? Você não mandou nela para levar Bibiche lá no quarto, lá no rei do chão, para ver se ela ainda é virgem? Você vai mandar uma mulher ver a menina? Será que aquela menina era tua filha? É membro da tua família? Mas a mamãe Esperança não era maluca. Ela sabia que você dormia com aquela miúda. É por isso que ela chamou o membro da igreja, falou sobre esse assunto. Você vai chamar a irmã Esther Mabiala para vir ver a menina? Já não era virgem? Porque a mamãe Esperança tinha razão. Você dormia com ela. A tua filha, a maminha Glória, sabe disso? Não é verdade? O teu filho Eliezer sabe disso? O senhor Kamalandwa, você ameaça. Você queria mandar matar o irmão Alberto. Você disse que não. Cala tua boca, vou te mandar matar se você abusar. Porque ele estava a pedir os 6 mil dele.
Não sei, irmão Alberto, desculpa, irmão Alberto. Então, quando você deve dinheiro numa pessoa, a pessoa pede dinheiro, você ameaça. Você ameaça, manda matar. Que eu posso te mandar matar. É triste. É triste isso. Não sei se Camalando tem força de lutar. Eu fiz 41 anos de judo. É verdade, é sério mesmo. 41 anos a treinar judo. Eu imagino Camalando na minha frente, você vai em dia me vou pai comigo bike, juro-te mesmo. Eu assim na minha mão, Camalando. Camalando, eu não insulto a mensagem do William Branham. Eu não tenho nada a ver com o William Branham. Nem falo da mensagem do William Branham. Mas eu falo do comportamento que acontece na sua igreja. É triste. O senhor Camalando, a tua esposa vai cair porque é doente. Ela cai em casa. A tua filha que esteve lá vai curar, papá, mamãe caiu. E você vai ver a mulher, em vez de ajudar, você vai chamar um membro da igreja para vir levar a esposa no hospital. Mas você que é o marido, por que não leva já urgentemente no hospital para tratar a tua esposa? Você não fez. Você vai chamar um membro da igreja para vir levar a tua esposa. E o dia seguinte você apanha o avião e vai para Portugal, sem saber da saúde da tua esposa. Que tipo de coração é esse? Senhor Camalando, um mais velho chamou-me e disse que não, para eu esclarecer muito bem a história do Koki Wonzenze. Ele disse que não, muita muito, vutulejo de ambo Koki Wonzenze, como tu me disse saço lá. Eu vou explicar isso, Koki Wonzenze, aqui Congo. Vou explicar tudo em Kikongo para aqueles que falam Kikongo para entender melhor. O senhor Camalando, você é jacaré, membro da igreja no Tomazule Mato. O Camalando é jacaré. Luz é jacaré. O jacaré não tem língua. É jacaré na camina. É jacaré que lucaco. O jacaré não vomita. Se ele apanhar, tem que abrir a mesma barriga, tirar aquilo que está lá dentro. E agora, quando o jacaré aproxima-se de vocês, pedir dinheiro, vocês dão dinheiro na mão do jacaré. Mas aquele dinheiro nunca mais vai regressar, ele nunca mais vai devolver, porque ele vai engolir. Ele não tem língua. Ele se engole. Basta engolir, aquilo vai lá dentro. Acabou. Kamalandwa e yandi que na mutu ko o vutu ke kuzombo ye mavanga mandi makitsasa kuna kitsasa muivi kaka kale yandi wa o vutu ka nete kyo fu e Kamalandwa yandi vo ngandu wokonde ludimi kaluka ko yandi nakasemunwa minini nakamina edio diambu di sale tata tsango kaka mumatubo nani minini vo Kamalando Kamalando ngandu keni nange yandi ukonda ludimi
nakatafuna mini kaluka peko. Membro da igreja nunca mais. Vou vos ler uma passagem da vossa mensagem, igreja mensagem, porque eu não falo da mensagem, eu falo da imute, onde tem feitiço que o comandante anda a utilizar. Mas agora, falar da mensagem, olha, vou vos dar uma passagem, né? Essa passagem, porque também ando a ler, é uma passagem da igreja imute. Eu leio isso em francês. O título era Le départ secret et soudain de l'Église. Isso foi no parágrafo 103. Parágrafo 103 foi de 12 de outubro de 1958. Isso foi do William Branham, ele próprio, William Mary Branham. Ele pregou assim. Isso foi em 1958, 12 de outubro. Porque eu leio isso em francês. A mensagem dele dizia: pardon, si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir, escuta bien, a mensagem prêché par William Branham disait: si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, alors vous deviez changer un autre pasteur. Suivez bien, je vais encore relire ça. Paragraphe 103 du 12 octobre 1958. Il a prêché ainsi. Suivez. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir, continuellement, alors vous devrez changer votre pasteur et vous devez le faire le plus rapide. Donc, remplacer, trouver un autre pasteur si le pasteur faillissait et continuait à faillir. Alors, vous devrez arriver à une conclusion, et la conclusion était de changer ce pasteur et de lui remplacer le plus vite que possible. Cette parole, cette phrase que je viens de lire, é uma palavra, uma frase que veio da predicação da mensagem do William Branham. Mas como que está a acontecer coisas na vossa igreja? E há membro aí, a PCA, administradores que não levantaram para fazer algo. E vocês fazem sair notícias que não liga o Toyo Congo, ele está a insultar a mensagem. Eu nunca insultei a mensagem. Eu nunca falei, eu ando ler. Já entrei, já segui, às vezes ando ler as palavras, por exemplo, isso que acabei de ler hoje. Apanhei isso nas vossas mensagens, a ler. Descobri que o William Branham deixou 2 filhos que estão lá na América, com quem também escrevi. Estou apenas a fazer lembrar. Quando eu falei da burla, falei de muita coisa por aí. E essas coisas todas estão acontecendo na vossa igreja. Quando você dá segurança, você, sendo da segurança, você não pode ajudar um criminoso
que manda matar o irmão Mbombi até hoje. Mas foi o irmão Mbombi que foi no aeroporto à busca do... aquele irmão cantor Foco. Foi o irmão Mbombi que foi à busca do irmão Foco, que é pastor cantor, que não fizeram entrar porque o Foco, o camalano, não se entendia. E o amigo dele aqui da segurança, que vai chamar no aeroporto, porque são todos da segurança que não fazem entrar naquela pessoa. Será que o seu trabalho da segurança, você faz isso também? Agora, ele manda matar, ele vai aparecer na igreja porque o irmão Mbombi já está morto. O senhor Kamalanda pode nos contar quem foi que te disse que o irmão Mbombi está morto? Pode nos contar quem te disse isso? Mas por que os teus amigos da segurança, se sabem que o Mbombi já está morto, por que não te aprende e te leva já na segurança? Quer dizer, eles também estão a apoiar a maldade suas. É triste. Então o nosso governo não pode guardar esse tipo de pessoas na segurança, que trabalham com inimigos. O pastor ameaça as pessoas que vão mandar matar, porque ele te deve. Porque o imposto que ele pediu nem quer pagar. Não podemos te deixar. Eu sou de Angola. Eu sou a voz dos coitados, do meu povo, das meninas que estão a ser violadas. Meninas estão violadas e o meu povo que deram a mão numa tal igreja. E hoje alguns estão a morrer. A imute é feitiço, é ocultismo. A imute é outra coisa. E a mensagem do Branham é outra coisa. São duas coisas diferentes. O povo deve entender isso. Abraço o meu povo. Infelizmente, eu entendo que vocês não têm voz. Eu farei o possível que essa mensagem chegasse ao governo, até os oficiais das Forças Armadas de Segurança, para ver o caso da pessoa que está por trás do Kamalando. Abraço a todos, pá. Tamo junto.